Você sabe exatamente aonde está indo o dinheiro da sua empresa? Se você hesitou 2 segundos em responder, talvez o seu problema não seja a falta de dinheiro, mas seja a bagunça financeira que está a sua empresa. Mas Rodrigo, como que você sabe disso? Como que você pode dizer uma coisa dessa sem saber como eu estou na minha empresa? Eu vejo todos os dias empresas que faturam bem, mas vivem no aperto. O empresário trabalha, mas não consegue entender se ele está lucrando ou se ele está quebrando. Ele nunca vê o dinheiro. Você pode estar com uma Ferrari nas mãos, mas está pilotando de olhos vendados, ou seja, você não vai extrair o extremo potencial que ela pode dar. Já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo de empreendedorismo e negócio. E a primeira dica parece óbvio, só que 70% das empresas não fazem isso. E você vai colocar no seu negócio e vai ver a diferença. Pare de misturar tudo. Separa completamente as suas contas pessoais das contas da empresa. Parece um clichê que é dito no mercado, mas isso é essencial para o seu negócio. Não misture as coisas. Sabe o que acontece quando você mistura as contas? Você não sabe de fato quanto a empresa gera. Se ela está gerando lucro, se ela está gerando prejuízo. Basicamente você vê o dinheiro na conta, acha que você quer lucro e você pode se apropriar dele e usa dinheiro da empresa para suas contas pessoais. Ver o dinheiro no caixa da empresa dá a sensação que ele é nosso. Mas existe um fluxo que você tem que respeitar dentro das empresas, que esse dinheiro pode estar sendo reservado para pagar uma conta a um fornecedor. Então, separa suas contas para saber quanto de fato que a sua empresa gera e quanto você está custando para a sua empresa. O ideal do empreendedor é ele ter um salário, um prolabore. Misturar as contas da empresa com as contas pessoais é como se você começasse a fazer uma dieta, só que você pegasse um pouco de comida de cada prato de todo mundo que está na mesa. Você não sabe quanto que você está consumindo de comida ali. E a regra das grandes empresas é, apesar do dono ser o dono, ele tem um salário, ele tem um prolabore. No final, você pode fazer uma apuração de quanto que rendeu o seu negócio. Se ele deu lucro, você distribui o lucro. Mas isso não de forma desenfreada. Seja um funcionário do seu negócio para você não extorquir ele. Assim você vai ter controle das suas contas pessoais na sua casa e vai deixar a sua empresa ter as contas controladas de forma profissional. Tenha um número sagrado. Você precisa saber qual que é o seu número sagrado. Rodrigo, o que você quer dizer com um número sagrado? O número sagrado é quanto a sua empresa precisa faturar todos os meses para pelo menos pagar as contas. Que contas? Funcionário, aluguel, energia, as contas fixas, custos e despesas fixas. E a maioria dos empresários, eles comemoram faturamento. Eles comemoram venda. Ah, eu faturei 50 mil, mas gastou 52. Ah, eu faturei 100 mil, mas gastou 120. Então o faturamento por si só, ele não é uma medida do sucesso. Então se você olha o padrão de contas que a sua empresa tem, ele te dá um norte de quanto você precisa faturar. Olha, eu tenho 100 mil de contas mensais, então para cobrir esses 100 mil eu preciso faturar 350 mil. Aí com 350 mil é o meu break-even point, o meu ponto de equilíbrio. Se eu faturar acima de 350, eu começo a ter lucro. Se eu faturar abaixo de 350, eu começo a ter prejuízo. Eu não pago as contas. A empresa não se paga. Então esse é o seu número mágico. Pausa o vídeo, pega uma folha, abre o Excel e numere todas as contas fixas que você tem no seu negócio hoje. Tudo que você paga. Ah, Rodrigo, eu não gosto nem de olhar a conta. Meu amigo, é mais fácil você ter a clareza dos números para poder não quebrar a empresa do que viver em conto de fadas. Então você precisa se atentar à realidade. Pega um Excel, pega uma caneta, um papel, anota tudo que você tem de conta mensal no seu negócio e quanto que esse negócio, cada venda que você faz, quanto que ele dá de margem e ele vai dar quanto que você precisa faturar para pagar essas despesas. A magia é que quando você descobre esse número, ele vira um número de sobrevivência para você, ele vira uma referência que todo mês você precisa buscar pelo menos aquilo. Lógico, ninguém quer abrir empresa para poder empatar e não ter lucro, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquele número mágico, se você atingir ele, você está com as suas contas pagas. Então, trabalhe esse número mágico. Monitore tudo, o que entra e o que sai. Essa dica é o suprassumo de negócio. É aqui que está a diferença de quem quebra e de quem continua. É o teu controle de fluxo de caixa. Se você vê isso todos os meses, você tem 12 chances no ano de mudar a rota. Se você vê por semana, tem 44 chances no ano. Se você vê por dia, tem 365 chances no ano de mudar a rota. Gente, a conta é simples. O que entrou hoje de dinheiro e o que saiu hoje de dinheiro. Que contas que eu preciso pagar em 7, 15, 30, 45 dias e que contas que eu tenho para receber nesse período. Nesse tempo, vou ter um desencaixe, vai faltar dinheiro, eu preciso fazer algumas vendas e isso é extremamente importante para o seu negócio, para a saúde financeira do seu negócio. Você pode estar sendo penalizado por um cliente que te paga em 90 dias, 60 dias, só que o teu fornecedor te cobra em 7, 15 dias.
Não tem empresa que sobrevive assim. Se você monitora o seu fluxo de caixa e entende esse impacto, você negocia melhor com o fornecedor, negocia melhor prazo com o cliente. Se tiver um desencaixe de caixa nesse meio período, você consegue buscar algum recurso bancário. Você pode sentar na segunda-feira, olhar o que você tem de dinheiro, quanto que você vai receber, quanto que você vai pagar e projetar 15, 30, 40 dias. E vai saber exatamente quando que você precisa vender, quando que vai faltar caixa, quanto que você vai precisar de dinheiro. É simples e efetivo. Provisione o inaceitável. Reserve dinheiro todos os meses para contas que você sabe que vai chegar. E eu vejo isso direto, pessoal, o empresário falar, fui pego de surpresa pelo 13º. Poxa, quanto tempo você tem de empresa e quais desses anos você não pagou 13º? Se você tem 20 anos de empresa, você pagou 20 anos de 13º para os seus funcionários. Não vai ser diferente esse ano. Então, essas contas não é pegar você de surpresa, não é pegar o empresário de surpresa. E serve para tudo. Imposto mensal, imposto trimestral, férias de funcionário, taxas, alvarás, licenciamento. Essa conta sempre chega. E eu tenho uma técnica para isso. Você pode fazer uma previsão de quanto que você vai ter esses gastos, quanto que isso vai custar para você. E para não tirar o teu desencaixe de caixa, separa isso. Ó, quanto que eu vou pagar de 13º? 60 mil reais, 100 mil reais. Separa, divide isso por 12. Trabalhe em uma conta separada, pode ser uma conta digital que você não vai pagar nenhuma taxa, e vai separando o dinheiro lá dentro. Aí, quando chegar esse período, quando chegar os períodos que você precisa pagar essas despesas, você tem essa reserva para poder fazer esse pagamento. Ah, Rodrigo, não, mas esse dinheiro que você está falando eu posso colocar no giro da minha empresa. Ótimo! Se você vai estar preparado para quando essa conta chegar, você quitar, liquidar, pagar ela. Se você conseguir um provisionamento bom de fluxo de caixa nesse nível, ótimo. Se não, pega essa dica, separa em uma outra conta e vai colocando dinheiro mensal lá para você não ter surpresa quando essas contas vierem. Pare de ser surpreendido com o óbvio. Vai lá, provisiona o inevitável. Tenha alguém olhando os seus números. Essa é a quinta dica que empresários às vezes não gostam de ouvir, mas salva muitos negócios. Vai por mim. Paga um profissional de verdade, paga um contador de verdade. Não o mais barato, não pega o mais barato, pega o mais competente, aquele que vai olhar com carinho para o seu negócio. Pegue um funcionário, um colaborador da tua área de finanças, que vai olhar com carinho para o seu negócio. Não pega o mais barato. Poxa, eu tenho um de 10 mil reais e o outro de 6 mil reais. Poxa, 6 mil reais e faz a mesma coisa. Não faz a mesma coisa. É uma área sensível da sua empresa. Então tem alguém, um profissional com competência para poder trabalhar os números da sua empresa. Ai, mas eu não quero pagar muito caro no contador. Sabe o que é pagar caro? Pagar multa por imposto atrasado. Perder dinheiro porque nem você e nem seu contador sabia de um incentivo fiscal. Tomar decisões erradas porque seus números são uma bagunça. E isso sim é custar caro. Um profissional competente, ele não é custo, não é despesa, ele é investimento. Ele vai organizar seus números, ele vai trazer clareza, vai mostrar para você aonde você está perdendo dinheiro, aonde você pode ajustar e aonde você pode ganhar mais dinheiro. Não estou dizendo para você contratar a sua área de finanças o profissional mais caro que existe, mas que atenda a sua empresa de forma competente. Nessas e outras áreas da empresa, você não pode economizar em capital intelectual. Você precisa trazer gente que te ajuda a pensar o negócio dentro da área dele para poder trazer o melhor resultado possível e para poder também te dar discernimento para que rumo que você vai seguir com a sua empresa. Você pode ter a melhor empresa, o melhor negócio do mundo, se você não entender de números e não tiver alguém que te ensine, que te ampare nesses números, você não tem uma empresa, você tem um hobby caro. E para você começar com a sua gestão financeira, você não precisa ter um RP caríssimo, ter MBA, ter sistema caro, planilha com 500 abas. Começa fazendo simples. Você precisa olhar os seus números com frequência, se esconder deles, fingir que eles não existem, não vai ajudar em nada, os problemas não vão desaparecer por isso. A diferença de empresas que crescem e sobrevivem mesmo no sufoco não é o talento, mas é a clareza que os números trazem para o seu negócio, é a linguagem dos negócios. E essa clareza ela vem de organização. A organização ela vem de hábitos simples e diários e que você pode começar hoje mesmo na sua empresa. E com essas dicas você já consegue parar de pilotar no escuro. E dessas 5 dicas, quais que você consegue implementar hoje no seu negócio? Coloca aqui nos comentários. E se esse vídeo foi útil para você, deixa o like para que mais empreendedores encontrem esse conteúdo. E se inscreve no canal se você quer mais conteúdo sobre gestão e crescimento de negócio. Até a próxima.